dia, começando mais uma reunião de pauta nesta quinta-feira, dia 18 de março. E, bem, antes da gente iniciar a nossa pauta, temos como discussão, tema central, declarações do Flávio Dino defendendo aí a união de esquerda com elementos golpistas, tudo isso na justificativa para derrotar o Bolsonaro. Então, antes da gente se aprofundar nesse tema, você já pode ir compartilhando nas suas redes sociais, nos grupos da internet, mandar aí no WhatsApp, no Telegram, para o pessoal acompanhar, principalmente esse debate importante se fazer dentro da esquerda. Você também pode contribuir com o aumento do nosso alcance, curtindo o vídeo, né, e compartilhando. E também você pode contribuir financeiramente com a nossa TV. Você quer apoiar uma TV independente, revolucionária como a nossa, você pode contribuir pelo chat, com o super chat, com o super sticker. E também, se você quiser garantir aí uma contribuição mensal, torne-se um membro para contribuir com o aumento e a melhoria aqui do nosso canal. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento o Reunião de Pauta junto com a companheira Marília, com a companheira Nina. Desejar bom dia primeiramente para a Nina. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí o Reunião de Pauta na Ciel TV. Bom dia para a nossa outra apresentadora, Marília Garcia, que está aí pela internet. Bom dia, gente. Bom dia, Nina. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico também, que é o nosso convidado de hoje, de todas as quintas-feiras. Vou passar aqui para ele se apresentar. Bom dia, Chico. Olá, bom dia, Marília. Bom dia, Nina. Bom dia, Isadora. Agradecendo aí o convite novamente e vamos começar já. É isso aí. Nós vamos iniciar então aqui o debate em torno da pandemia, atualizar aí os novos números, que mais uma vez não são... É um número recorde, mas não é um número positivo, né? E, inclusive, para ter certeza de qual número era, a gente encontrou uma certa dificuldade aí, porque tem uma diferença de números apresentado pela imprensa. Algumas matérias, algumas imprensas trazem aí que morreram mais de 3 mil pessoas nas últimas 24 horas, mas nas outras, no G1 mesmo, aparece aí bem menos de 3 mil mortes, mas nós tendemos aí claramente a acreditar no número maior, que é o apresentado aqui, Rede Brasil atual, tanto também no 247, nós tivemos 3.149 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. É um número recorde aí e está de acordo aí com algo que estava sendo alertado, né? Que agora em março nós atingiríamos aí a marca de mais de 3 mil mortes diárias. E, inclusive, já aparecem aí outras notícias falando que até o final de março nós teremos aí 4 mil mortes, mostrando que a situação é grave e tende a piorar. Em relação aos números de contaminados, nós também tivemos um número altíssimo. Nas últimas 24 horas, foram quase 100 mil novos contaminados, 99.634. Somando, então, no total, nós temos 11.693.838 contaminados. Claro que número aí subnotificado, a gente sempre lembra aí da questão da subnotificação, da dificuldade do pessoal não conseguir fazer os testes, e até mesmo pessoas que morrem de Covid acabam não entrando para a conta da pandemia. Bem, já passo para os companheiros debate. Uma coisa que é importante é que já saíram notícias aí de que o colapso das UTIs já acontece em 24 estados e no DF. Ou seja, só falta o Rio de Janeiro e Roraima entrar em colapso também. E estão à beira do colapso, né? Tem 79% de UTI, de leito de UTI em uso. Então, tipo assim, muitos estados já estão com 100% de ocupação dos leitos e a maioria, quase total, já ultrapassou os 80% da ocupação de leito. Então, a situação está
tá entrando assim num buraco, vai descendo no buraco cada vez mais fundo, porque não está sendo feito, que nem a gente vem falando aqui. Não está sendo feito nada para conter o espalhamento do vírus e tal. Eita, tá difícil de falar hoje, hein? A transmissão do vírus. E todos os sistemas, todos os hospitais, os leitos de UTI estão ficando lotados, não está dando para acomodar, para conseguir tratar todas essas pessoas. Eu acho que esses números, né, que a gente vê, mostra como as medidas de lockdown que vêm sendo feitas, praticadas aí pelos governos e tudo mais, são uma farsa total, né? A gente aqui em São Paulo decretou a tal fase roxa, né, do João Dória. Está fechando aí os comércios mais cedo, fez um rodízio de mentira aí no transporte público, uma série de medidas que, no fim das contas, a gente está vendo o resultado agora. Não está diminuindo nada, não está servindo para nada. O número de mortes continua subindo cada vez mais. Eu estava até comentando com as companheiras que toda vez que eu venho no reunião de pauta, a gente comenta um recorde novo no número de mortes pela Covid-19, que é um negócio que mostra que todas as medidas feitas aí pelos governos são pura politicagem. Não tem funcionamento nenhum, não serve para nada esse lockdown do Dória, né, ou o lockdown feito em outros lugares. As pessoas continuam morrendo e vão continuar morrendo, né? A questão da vacinação já se tornou aí uma mentira criminosa, o negócio da vacina. Eu agora não tenho os números aqui, mas é um negócio abaixo de 5% da população que foi vacinada. Sei lá, 2, 3 meses de vacinação agora, não lembro quanto tempo que está essa campanha, mas é uma campanha. Foi lançada acho que 17 de janeiro. Então, fez 3 meses ontem. É uma campanha vergonhosa de vacinação, é um negócio absurdo, né? Estão deixando o povo morrer aí, estão praticando um verdadeiro genocídio, né? Tanto o governo federal quanto os governos estaduais, que só estão fingindo muito mal que reagem à pandemia. Na verdade, o que eles fazem é nada, é medidas de aparência, uma politicagem barata aí com esse negócio do isolamento social, para procurar fingir aí que se coloca uma política diferente da política do Bolsonaro, mas no fim das contas todos têm a mesma política. Vai todo mundo morrer de coronavírus, a gente não vai gastar um tostão para resolver essa questão. O que a gente vai fazer é esse tal desse lockdown aí, que acaba prejudicando mais do que ajudando a população, né? Você vê a quantidade isso vem muito da extrema-direita, mas no fim reflete um sentimento verdadeiro, as queixas com relação ao negócio do lockdown, que é um negócio absurdo mesmo, né? Tá todo mundo na rua, tá todo mundo trabalhando, mas um certo setor da população, geralmente pequenos comerciantes e tudo mais, são obrigados a fechar e a se colocar numa situação econômica muito complicada por conta de um lockdown que não serve para nada. Então isso aí tem que ser colocado e tem que ser dito. A situação é absurda e a atuação do governo é vergonhosa. Marília, você não quer comentar um pouquinho sobre isso? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, né, é que a gente tem um crescimento exponencial do número de casos da pandemia. Essa é a primeira coisa, porque já mostra que todos os estados do país, eles se encaminham para um colapso, que é um colapso geral, finalmente, da situação da pandemia. Quer dizer, 25 estados da nação mais o DF tem mais de 80% da lotação dos leitos. E desses 25, 15 estados desses 25 têm ocupação de mais de 90% aí dos leitos de UTI. E isso mostra o porquê que a gente, inclusive, não consegue transferir as pessoas doentes de um local para o outro, porque todos os locais estão
colapsadas, né? Quer dizer, mesmo os locais que têm mais leitos de UTI, eles também estão colapsados, porque um dos problemas do Brasil é que a gente tem poucos leitos de UTI por habitante, né? Então, essa situação por si só já deixa a situação complicada. Mas a gente vê aí que em vez de construir leitos de UTI, em vez de aumentar a produção de oxigênio e tudo mais, a gente vê que as medidas a serem tomadas são as medidas de lockdown. Quer dizer, lockdown ainda, inclusive com alguns serviços que não são nada essenciais abertos, como por exemplo as escolas. O Estado de São Paulo só vai fechar as escolas agora, as escolas municipais, e elas ainda têm previsão para abrir em 2 semanas. Quer dizer, em 2 semanas, a, a projeção da Fiocruz é que a gente tenha aí mais de 3 mil mortos diários. A gente já ultrapassou, pela primeira vez agora, a gente ultrapassou a média móvel de mortos em 2 mil mortos. Quer dizer, nos últimos 7 dias, a gente teve o número de mortos igual ou superior a 2 mil mortos, elevando aí a média móvel de mortos. Então, nessa situação, você ter as escolas abertas, você ter outros serviços, por exemplo, como o transporte, funcionando normalmente, a gente pode falar aí que não está sendo feito nada, né? Porque a gente sai na rua, as pessoas estão lá. As pessoas não estão numa situação aí de maior isolamento, de fato. As pessoas estão tendo que continuar trabalhando. E essa situação, inclusive com a falta do auxílio emergencial, né, que inclusive ainda mais impele as pessoas de irem trabalhar, causa uma situação que é muito periclitante, né? O que a gente sempre falou é que o nosso partido ele é favorável ao isolamento, mas um isolamento que seja real, quer dizer, que não seja a alternativa entre ficar isolado e morrer de fome. Você precisa de uma contrapartida financeira aí para a população, para que as pessoas consigam de fato sobreviver no isolamento. Diferente aí da classe média que tem condições, pelo seu próprio tipo de trabalho, de sobreviver no isolamento. A classe operária, ela precisa construir as coisas, precisa produzir. E produzir não dá para produzir à distância. Então, exatamente por conta disso, a gente fala, precisa de um isolamento com contrapartida financeira. E a gente está vendo, está muito longe de ter uma contrapartida, né? Nem o auxílio emergencial aí de R$ 600 está sendo colocado no jogo. Agora estão aprovando o auxílio emergencial de R$ 200 a menos. Quer dizer, a pessoa não consegue nem pagar o aluguel. Então, se a pessoa não paga o aluguel, ela continua tendo que sair para trabalhar. Né? Não tem essa. A pessoa, senão ela vai ter o auxílio morando na rua, o que também não vai ajudar no isolamento. Quer dizer, é uma loucura total aí essas medidas dos governadores, do próprio governo Bolsonaro, e a questão essencial do cuidado também com a situação da pandemia, que é a vacinação, ela anda a passos de tartaruga. Né? Exato. Até porque se você também for morar na rua, como a Marília comentou, você também não pode ficar na rua, né? Por conta da política do fique em casa. Eu vi denúncia de vídeos, denúncia em vídeo de policiais maltratando um morador de rua. Um rapaz estava na rua e ele falou, não tem pra onde ir, eu moro na rua. E mesmo assim ele foi maltratado pela polícia. E a gente vê várias situações dessa, né, que mostra que não tem política, né? Por exemplo, eu também estava até, na hora que a gente estava fazendo aqui a pauta, eu vi a notícia de que Campinas está aí atingindo um alto número de leitos ocupados. E aí, na continuação da manchete, fala assim, por isso, né, eles aumentarão as medidas de isolamento. Aí eu pensei, nossa, a notícia deveria ser, né? Tantos leitos de UTI estão sendo ocupados, então os governos vão construir não sei quantos mil leitos até a próxima semana. Mas você não vê isso, né? Você vê que quem vai sofrer aí é a população, porque eles ficam com essa de isolamento social.
Inclusive, tem uma imagem, se a produção puder colocar aí, né, no vídeo, de que você vê que o descaso com o cuidado da pandemia ele é tão grande que o Ministério da Saúde tem distribuído máscaras que não são para tratamento médico, elas não são adequadas para você usar para não se contaminar. Vem alertado aí na caixa da máscara e os funcionários estavam denunciando. Então você vê, o descaso é tão grande que os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, literalmente, do combate à pandemia, que estão, enfim, precisam aí dos melhores equipamentos, precisam não se contaminar, né? Eles estão recebendo aí material que não garante a segurança do trabalho. Então é um absurdo, né? Você vê que é disso para baixo, né, o tratamento dos governos com a questão da pandemia. Isso é engraçado, Isa, porque me ocorreu uma coisa, né? É uma coisa meio anedótica, mas todo mundo sabe que os trabalhadores da saúde, tudo bem, eles estão lá lidando com o negócio, estão na linha de frente, estão em contato direto com todo mundo que está contaminado e tudo mais. Só que todo trabalhador de saúde que você conhece, que você ouve falar, que você vê, pegou coronavírus. É uma coisa assim meio absurda, porque mostra que não tem segurança nenhuma. O cara está indo para o trabalho sabendo que ele vai se infectar. Todo mundo que trabalha na área da saúde, tem gente que pegou mais de uma vez, você ouve umas histórias assim, é um negócio, e isso daí é um dos motivos. O equipamento que é empregado aí, o equipamento que é distribuído, é um equipamento que não serve, que não protege. Né? Então é uma coisa meio absurda assim, a situação, que não existe aí nem o cuidado com os profissionais da saúde, né? Nem isso daí o governo faz. Que dirá com o resto da população, né? Fora que tem denúncias do pessoal que trabalha nas áreas de coronavírus, de isolamento do coronavírus no hospital, fica transitando para lá e para cá, dentro do hospital, nas áreas que não são de Covid também, porque não tem EPI o suficiente para eles estarem trocando. Tem lugar que falta EPI, tem lugar que não tem nenhum controle, de fato. Os hospitais, eles não só estão entrando em colapso por causa do coronavírus, quer dizer, por causa do coronavírus, mas também outros pacientes acabam sem poder ser atendidos por causa disso, porque já se alastrou tanto que está contaminando dentro dos próprios hospitais. Você chega lá com um machucado no pé e sai de lá com o pulmão contaminado aí. Exato. É uma política maluca e acho que, inclusive, falando de política maluca, a gente podemos entrar no tema central. Rapidinho, antes do tema central, nós temos a divulgação de uma panfletagem realizada hoje de manhã em Salvador. Aí estão as imagens, os militantes lá de Salvador, os ativistas aí do Comitê de Luta, fizeram uma panfletagem na refinaria Ladulfo Alves, na região metropolitana de Salvador, entregando aí material da campanha para os trabalhadores. E você vê que até uma campanha que você faz de entregar material no carro, né, que às vezes a pessoa tem a maior facilidade de te ignorar, de não aceitar o material, você vê que não existe isso, é bem recebido. As imagens mostram aí o pessoal lendo, tirando foto com o adesivo Fora Bolsonaro, que é o nosso queridinho. E é isso que tem que ser feito, né? Conversar com os trabalhadores, mostrar que tem que é real a possibilidade de derrotar o golpe, derrotar os golpistas, ter uma política totalmente independente da burguesia, e a gente fará essa política totalmente independente da burguesia, junto com os trabalhadores, e panfletar com os trabalhadores, levar em material, fazer uma campanha política com eles é o caminho, né, para essa luta dos trabalhadores. Diferente aí do que algo que a gente vai comentar no tema central, o Flávio Dino propõe. Acho que tem também um videozinho, se a produção puder soltar, um videozinho rápido. Bom dia, companheiros e companheiras. Nós do PCO estamos aqui na refinaria Landulfo Alves Mataripe,
no interior da Bahia, juntando-se à greve aqui dos petroleiros, ele trazendo esse informativo aqui pelo Fora Bolsonaro e pelo Lula presidente. Por isso, companheiros, todo apoio aos grevistas, e vamos transformar essa greve em uma greve nacional, companheiros, contra a privatização da Petrobras. E aí está. Esse é o trabalho diferente do que propõe o Flávio Dino para se fazer, para derrotar o Bolsonaro, né? Porque para o Flávio Dino, ele, em declaração recente, disse aí que a esquerda pode se unir. Aí você pensa, não, força total então para se unir em torno da candidatura do Lula, para lançar Lula candidato, possibilitar aí a volta do PT, dos trabalhadores no poder, mas não. Ele fala aí que a gente pode apoiar o Lula, inclusive apoiar para o Lula fazer, se unir aí com os golpistas, tipo João Dória, Mandetta, Luciano Huck, com aquela maravilhosa desculpa de que unir todo mundo para derrotar o Bolsonaro, né? Unir, inclusive, aqueles que são responsáveis pelo Bolsonaro, unir aqueles que são responsáveis pelo o caos que nós estamos vivendo aqui na pandemia. O João Dória, aqui em São Paulo, lidera aí a situação dos estados onde está cada vez mais crítica, mas com a desculpa aí de que você derrotar o mal maior, você se junta aí com os outros maus, né? E o Boulos também fez uma declaração de que o Lula poderia se unir com o próprio Ciro Gomes, não foi, Nina? A declaração dele. Então, as declarações, elas não são muito diferentes, né? Porque o que a gente vê é que, na verdade, a política é a política da frente ampla, é a política de juntar vários setores aí que eles chamam de centro-esquerda, mas são um monte de direitista, para conseguir garantir cargos ali nas eleições. Agora, você vê que, com Lula, a situação foi completamente alterada, né? Porque eles não têm mais como ignorar o Lula. Eles meio que, a posição deles continua a mesma, vamos se juntar, fazer a frente ampla e tal, mas como não dá para ignorar o Lula, vamos propor que ele se junte a gente e a gente pega uma caroninha ali na popularidade do Lula para a gente conseguir ganhar alguma coisa também. Porque o Lula não precisa disso daí. O Lula, ele ganha a eleição ali tranquilamente do Bolsonaro, como a gente vê das pesquisas, mas eles usam assim: não, a nossa frente ampla é para conseguir que a gente derrote o Bolsonaro, porque aí junta mais forças e não sei o quê. Não precisa dessas forças. O Lula precisa de uma campanha popular, ele precisa de uma mobilização, de fato, da população em torno da candidatura dele. Não de um monte de direitista ali voando em cima para conseguir alguma coisa. Até porque é uma pressão para que o Lula venha mais para a direita, né? É um negócio... É a mesma política que eles já estavam adotando, só que sem conseguir mais ignorar o Lula. O Boulos, ele falou o seguinte: o Lula é, sem sombra de dúvidas, a maior liderança de esquerda brasileira. Isso altera o jogo. Nós vimos o que aconteceu na semana passada, as reações do Bolsonaro. A retomada dos direitos políticos dele foi um ato de reparação. Ninguém no Brasil, nem a velhinha de Taubaté, acredita mais no processo conduzido pelo Sérgio Moro. E aí depois ele falou que o que precisamos, então, essa unidade, precisamos de uma unidade e que essa unidade se constrói desde já. E ele defende que ela se traduz em uma unidade da esquerda e centro-esquerda em 2022, ou seja, a mesma frente ampla aí que o Dino está defendendo, com o Huck, com o cara lá, o Mandetta, do DEM. Inclusive, o Dino, ele disse, né, o Centro Democrático precisa estar junto para vencer a eleição. Se não dar no primeiro turno, que seja no segundo. Eu queria só comentar, né, que é engraçado, porque, tudo bem, né, acho que, digamos que Lula saia candidato, né, vamos contar com isso, inclusive a nossa campanha é nesse sentido. A gente sabe que as coisas não são simples assim, né, mas essa política de frente ampla aí defendida pelo Flávio Dino, ele fala esses nomes aí, né, de pessoas que devem se unir aí para derrotar o Bolsonaro. Então ele fala o Mandetta, o Huck, o Dória. Na matéria ele chega a dizer que conversa com o Rodrigo Maia.
Mas é engraçado que a esquerda coloque esperanças nisso. Você vai ver, no fim das contas, que esse pessoal vai quebrar a cara. Porque todas essas pessoas aí vão apoiar o Bolsonaro. É uma coisa meio óbvia. Por que ele está achando que esse pessoal aí vai... Sei se é meio complicado, porque não é possível que ele esteja dizendo que esse pessoal vai apoiar o Lula no eventual segundo turno. Luciano Huck, a gente tem destacado, né? Ele iniciou aquele coro escroto contra a companheira Dilma, apoiou integralmente o golpe. Não é possível que o Flávio Dino... É muita ilusão, é muito sonho, é muita falta de compreensão do que está acontecendo e confunde muito a população. Se é que ele acredita nisso daqui, confunde muito a população ele colocar aí que o João Dória vai apoiar o Lula num eventual segundo turno contra o Bolsonaro. Se é isso que ele está propagandeando e se é isso que as pessoas estão acreditando, o pessoal vai todo quebrar a cara nisso daí. Porque é óbvio que não vai acontecer isso daí. Destacar que, diante da necessidade de combater o golpe, a gente precisa derrotar todos os golpistas, não se unir com eles. Porque vai que, enfim, dependendo aí da situação do Bolsonaro, de fato, o João Dória, sei lá, apoie mesmo o Lula. Sei lá, numa situação muito crítica com o Bolsonaro. Eles colocaram o golpe. O Bolsonaro, ele é continuação do golpe de Estado colocado pela direita. Então, a gente não vai, de fato, derrotar os golpistas, não vai possibilitar, de fato, uma saída, um governo à esquerda, porque a questão do Lula é apoiar um governo que a gente tenha mais facilidade de levantar aí uma política, um governo de trabalhadores mesmo, impor aí que tenha participação dos trabalhadores no governo. Com esse tipo de união, com esses setores, vai ser mais difícil, não vai derrotar o golpe, né? E vai ser mais difícil a gente fazer que o governo do Lula, de fato, seja um governo aí mais à esquerda, um governo com a participação integral aí dos trabalhadores. Esses setores, eles não vão possibilitar isso. Inclusive, vão tentar aí de manter os ataques aos trabalhadores que eles estão fazendo. Não faz sentido, é um negócio assim, anular toda a força que um governo do PT, um governo do Lula, que é porque a gente defende, né, justamente o Lula, por conta da questão da possibilidade de ter a participação da população trabalhadora. Mas enfim, eu já passo para a Maria, mas é que eu acho que é muito hipotético isso daí. Eu acho que não existe a possibilidade de um João Dória apoiar o Lula. Eu também acho que não, mas... Está fora de questão. Eu não sei o que o Flávio Dino está pensando. É muita loucura. É muita loucura. É muita picaretagem, né? Porque eles vão pegar ali uma carona na onda do Lula, né? Passamos aí para Marília. Bem, eu acho que é picaretagem mesmo, né? Primeiro que a gente tem que deixar claro que a presença do Lula nas eleições, ela inclusive dificulta a frente ampla, né? Quer dizer, a frente ampla ela acontecia com a base da dispersão dos votos do próprio Lula no âmbito da esquerda. Quer dizer, o Lula, ele significa um polo político, ele passa a ser o eixo político da esquerda. Então ele reagrupa os votos da esquerda e impede que eles sejam usados por setores oportunistas, como seriam os setores da frente ampla. Esse negócio aconteceu, inclusive, nas eleições passadas, quer dizer, as eleições em que a esquerda foi lá e se juntou, apoiou o Crivella e tudo mais, e apoiou outros candidatos aí que eram da direita, né? Quer dizer, o Flávio Dino, ele fala sobre isso na entrevista dele, como se fosse um grande passo para frente, ter acontecido essa série de apoios esdrúxulos de setores esquerdistas para a direita, inclusive com a direita na cabeça, né? E como se isso fosse um desenvolvimento político. Não, a gente tem que deixar claro que isso daí é um atraso político que só acontece com uma situação de dispersão política, né? Quer dizer, com a base da falta da mobilização social, com a base da falta
da formação de um polo bem definido e tudo mais. Naquele momento, o polo dinâmico da situação política estava na extrema-direita, que estava no Bolsonaro. Contanto que todos os candidatos esquerdistas, eles se aproximavam da extrema-direita. A gente tem que lembrar aí da esquerda verde e amarela, que é exatamente a esquerda tentando copiar o bolsonarismo. Mas agora, com a presença do Lula das eleições, a gente tem que falar que o polo dinâmico da situação política, ele se altera para a esquerda. Quer dizer, o Lula é um elemento muito mais dinâmico, muito mais importante aí do que o próprio Bolsonaro. Então, a gente vê aí que nessa situação é muito mais difícil você emplacar um candidato de frente ampla, quer dizer, e lembrando que a frente ampla, ela considera que a direita vai estar na cabeça, né, vai estar liderando a situação da frente ampla, e a esquerda vai estar entrando só com os votos. E a gente tem que lembrar que são os votos do Lula. Então, se o Lula está nas eleições, não tem como roubar os votos do Lula quando o Lula está nas eleições. É um negócio estranho. Então, exatamente, parece que o Flávio Dino está dando o último, está tentando fazer uma campanha aí em torno da Frente Ampla, enquanto a Frente Ampla ainda está, quer dizer, enquanto a candidatura do Lula ainda está instável, né? Quer dizer, ela não, os direitos políticos do Lula não estão consolidados. E há uma série de coisas que podem acontecer para retirar os direitos políticos do Lula. A gente já pode esperar que a direita está se mobilizando nesse sentido. A gente tem que lembrar que a posição do Edson Fachin era de salvar a Lava Jato com essa medida que adotou a suspeição do Moro, só que ele falou que o Moro era incapaz, mas não falou que todos os processos contra o Lula eles eram completamente falsos. Os processos continuam tramitando ali no tribunal de Brasília. Então, quer dizer, se eles ainda estão tramitando, eles podem aí transitar em julgado em algum momento. E como a gente já sabe como que é o prazo dos golpistas perante o Lula, né? A gente sabe que para condenar o Lula os prazos são bem pequenos. Então a gente tem que deixar claras essas questões para mostrar que a situação da candidatura do Lula não está consolidada e, nesse sentido, ainda há espaço aí para esses setores oportunistas tentarem tirar uma lasquinha, né? Quer dizer, o Flávio Dino está tentando fazer exatamente isso. Mas a mobilização popular é a única forma aí de fazer esse contraponto e de impedir essas manobras pela própria pressão do povo, né? Os companheiros ali mostraram a panfletagem que a gente fez na refinaria. A gente tem que fazer outras panfletagens em todos os setores de trabalhadores e chamar o povo à luta, que é a única forma aí de combater toda essa pilantragem aí da direita e da esquerda ligada à direita. Exato. Os companheiros querem comentar alguma coisa? Sobre essa questão? Então, partindo. Não, eu acho que isso que a Marília falou é verdade, eu concordo. Eu acho que fica claro, né, até pelo que a gente estava comentando antes, que o que o Flávio Dino propõe, isso na entrevista ele não diz abertamente, mas a proposta dele não é considerando que o candidato seja o Lula, é lógico, né, porque ele sabe, todo mundo sabe que essa questão da frente ampla, que nem a Marília falou, só funciona se o Lula não for o candidato, né? Então, no fundo, existe aí, dentro da direita, uma crença, né, e eles sabem que eles vão fazer de tudo aí para que o Lula não se candidate, né? Então, é preciso já denunciar e já lutar contra isso desde já, para que o Lula possa ser o candidato e para que não se coloque essas questões absurdas aí de frente ampla e tudo mais, né? Exato.
E a única maneira mesmo, como foi apresentado anteriormente, a luta junto com o povo, uma política independente, né, junto com os trabalhadores, que é a verdadeira força política, né, a mobilização aí da população. Tanto que é isso que a direita tem feito para levar adiante sua política, né? A gente tem visto aí os militares atiçarem a extrema-direita e tal. E a esquerda também precisa colocar aí os militantes, os ativistas, para fazer o trabalho junto com a população, para poder garantir de fato a candidatura do Lula. E não essas picaretagens apresentadas aí, como pelo Flávio Dino, pelo Boulos, verdadeiros picaretas, né? A gente nem fica muito assustado em ver essas declarações. O Flávio Dino já há um bom período faz esse tipo de declaração, né? Então, mas você vê que eles vão adaptando a necessidade, né, de impor a frente ampla e tal. Algum comentário, Nina? Não, exato. O Flávio Dino, ele é um cara que já vem com essa história aí há muito tempo, né? Não sei, o Ciro, por exemplo, no começo era exatamente assim. Depois a gente viu que não deu mais para segurar a máscara, caiu e o cara descambou para a direita mesmo. Mas o Flávio Dino parece com o Ciro antigamente, né? Ele está nessa política aí da Frente Ampla, enchendo o saco com essa política da Frente Ampla, sendo que a situação política vai mudando e ele vai meio que adaptando a mesma política à situação política, e ver o que cola ali, né? Tenta empurrar, ver se dá, e se rolar para ele tá bom. Se não rolar, ele tenta fazer de um outro jeito, mas com a mesma coisa ele tenta aplicar em situações diferentes. Mas é sempre essa política da frente ampla com a direita, que tu vem e fala que é o centro democrático, centro-esquerda, não sei o quê. Mas não sei onde é que um cara do partido da ditadura, como o Mandetta lá, é um cara de esquerda, minimamente de esquerda. Não é só uma farsa. Bem democrático. Pois é. Bem, mais uma matéria que eu gostaria de colocar em discussão aqui. A gente viu aí que, em relação à candidatura do Biden nos Estados Unidos, né, teve a ilusão da esquerda de que o Biden seria aí totalmente oposição ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre foi um apoiador declarado do Trump, né? E, inclusive, o Bolsonaro apoiou a reeleição do Trump, foi um dos últimos líderes políticos a parabenizar o Biden e tal. Então, a esquerda achava aí que o Biden ia fazer algum trabalho aí para tirar o Bolsonaro da presidência, né? E o que a gente vê é o contrário disso, né? O Planalto informou aí que o Biden enviou uma carta a Bolsonaro e propôs uma união contra a pandemia na preservação ambiental. A gente estava até brincando, né? Porque o Biden propõe aí uma união para combater a pandemia, como se os Estados Unidos tivesse sido algum exemplo de combate à pandemia, né? Agora eu acho que eles estão dando uma controlada, e o Brasil está ultrapassando aí em números a questão dos Estados Unidos, mas lá a situação ainda é muito grave e foi muito crítica mesmo. Se um país aí que não pode propor, contribuir, não é um exemplo de combate à pandemia, é os Estados Unidos. E aí também tem a questão na preservação ambiental, proposto aí pelo Biden, uma união aí para ajudar a questão ambiental. A gente sabe que isso também é uma outra maneira aí de manter um controle sobre a própria floresta amazônica, todo esse interesse imperialista sobre que o imperialismo tem em relação ao Brasil, aos seus recursos naturais. E mostra que, de fato, o Biden não está preocupado aí em derrotar o Bolsonaro, não faz nenhuma crítica, de fato, ao que o Bolsonaro tem feito com a pandemia aqui no Brasil. E mostra aí para a esquerda que, de fato, era apenas uma ilusão, que só porque o Bolsonaro, em algum momento, o Bolsonaro era apoiador do Trump, e ele seria aí apoiador o Biden não apoiaria o Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro também tinha até declarado, depois aí passou a questão da reeleição e tal, até chegou a declarar que gostaria de preservar uma boa relação com os Estados Unidos e desfazer
a confusão, de fazer o mal-estar que teve entre o Brasil e os Estados Unidos em períodos anteriores. Você vê que ele mantém com o Biden a mesma política de capacho que ele manteve com o Trump, né? Com o Trump era um negócio meio esquisito de idolatria e tal do Bolsonaro pelo Trump, porque a política do Trump, pelo que o Trump é conhecido, é a política que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Só que ele agora está começando a ver está começando a expor, né? Que ele vê que o Biden é a mesma coisa. A política é contra o povo igual, é de guerras igual, até pior, na verdade. Então, o Bolsonaro já está aí se engraçando mais publicamente com o Biden, né? Lembrando também que quem deu o golpe de Estado no Brasil e quem possibilitou a subida do Bolsonaro ao poder foi o Biden, o grupo político do Biden, né? Então, esse negócio de que o Biden seria uma oposição ao Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo é uma fantasia total que um setor da esquerda nutriu sem nenhum motivo real para isso, né? É a política da Frente Ampla lá nos Estados Unidos, né? Eles usaram isso contra o Trump. A ideia é usar isso aqui no Brasil contra o Bolsonaro, mas se torna muito complicado com a presença do Lula, que nem a gente estava comentando antes, né? Marília? Bem, eu acho que primeiro, né, a gente tem que falar da situação da crise no Brasil, né? A gente tem uma crise muito profunda no Brasil, quer dizer, uma crise social muito profunda, e essa crise é muito ruim para a dominação do imperialismo norte-americano. Quer dizer, é possível a gente considerar aí que haja todo um cálculo político nesse sentido da própria crise. E, fora isso, a gente tem os interesses dos Estados Unidos de controlar a Amazônia, que é uma grande riqueza nacional. Tudo isso vai fazer a gente entender o porquê dessa carta aí, propondo esse apoio, chamado de apoio bilateral dos Estados Unidos com o Brasil. Quer dizer, as medidas são exatamente essas. Uma é de contenção da crise na situação da pandemia, e outra é de controle ali, de um investimento direto dos Estados Unidos para a Amazônia. E lembrando que a Amazônia ela faz exatamente, ela faz fronteira ali com a Venezuela, né? Porque então a gente ainda vê que é um local muito estratégico para os Estados Unidos, que está aumentando a ofensiva contra a Venezuela. Então a gente já pode ver nas entrelinhas dessa carta uma série aí de medidas que os Estados Unidos querem tomar perante o Brasil, de controle finalmente do Brasil, né, para que finalmente a situação ela não fuja do controle na situação geral, e finalmente a gente vai entender que essas medidas elas vão ser contrárias à própria população brasileira. Em vez de a população ter condições de se mobilizar, a gente pode esperar aí que os Estados Unidos estejam na linha de frente da ajuda do governo Bolsonaro de contenção da população brasileira, que é a questão essencial. Exato. Bem, eu já vou me despedindo por aqui, que já deu o horário, né? Então, bom dia a todos. Obrigada, Marília. Agradecer o pessoal que participou aqui do chat conosco, agradecer os comentários. Bom dia aí para a companheira Angelina Dias, Adriano Blá Blá, o Gleison Ramos também participou, Maria do Carmo, Henrique Aras Araújo, Lúcio Souza, Arthur Freitas, Carlos Santos, sou eu, Walter Vargas, Marcos Martins, Renato Islam, Felipe Brasil, Antônio Reis, tem bastante gente aqui, Alexandre Vieira, Daniel Júnior. Muito obrigada aos companheiros, obrigada, companheira Nina. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada para o nosso convidado, Francisco. Obrigado, valeu. Bom dia e até a próxima semana. Até mais. Reunião de pauta volta amanhã a partir das 9. Tchau, tchau.